verso 30 que diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Os irmãos podem se sentar. É interessante, irmãos, essa parábola que Jesus faz aqui. Nós vemos que ele faz uma comparação. Nós vemos que essa comparação da palavra de Deus, ela está dirigida praticamente à sua igreja. Jesus, ele faz uma parábola aqui, e ele está envolvendo toda a sua igreja, todos nós, da porta até o altar, está sendo envolvida dentro desse contexto. Não escapa ninguém aqui. Quando Jesus fala que é semelhante ao homem que semeou a boa semente, às vezes a pessoa que vai fazer o plantio, ele vai lá, ara a terra, prepara a terra, aduba, ele vai com aquela semente e planta. Mas nós sabemos que até as aves do céu, com as suas vezes, às vezes ela come uma semente lá, e às vezes ela solta a semente no meio do campo, e até isso faz brotar a erva. Outros tipos de planta que acabam nascendo. Aqui Jesus compara isso com o inimigo. O inimigo, ele fala aqui, lógico, comparando com o inimigo das nossas almas. Aqui não somos nós, igreja, está falando aqui praticamente de Satanás, dos demônios, que plantam coisas erradas no meio desse plantio que é a igreja. Nós vemos aqui que ele compara isso, que o inimigo foi lá e plantou uma planta semelhante a essa que o inimigo faz para enganar. Nós sabemos que se nós formos comparar, irmãos, o trigo e o joio, a gente que não entende de plantação, você vai dizer: não, o joio também é trigo e o trigo é joio, está misturado no meio, porque não sabe. Não se sabe, é parecido demais, Então nós vemos que o joio, ele dá aquelas palhas, mas não tem semente dentro. E o trigo não, o trigo tem a semente, que é recolhida e é transformada em trigo. Mas a semelhança de ambos é extremamente igual. E Jesus está comparando isso com a igreja. Ninguém sabe quem é crente e quem não é. Ninguém sabe o que a pessoa tem verdadeiramente dentro do seu coração. Ele não tem. Irmão, para saber o que você tem dentro do seu coração, é só Jesus Cristo que sabe, ou através da revelação do Espírito Santo. Para saber o que eu tenho dentro do meu coração, é só Ele que sabe. E através das revelações do Espírito Santo, quando Ele quer revelar. Então nós vemos que, se nós fôssemos dizer assim: que bom, irmãos, que todo mundo que está aqui da porta ao altar, se Jesus Cristo arrebatar a igreja, leva todos os irmãos e todos os obreiros, vai todo mundo para o céu. Isso vai acontecer assim, irmãos? Não vai. Infelizmente a gente já fala pensando na gente, porque todo mundo fala assim: não vai, meu Deus, ai de mim, eu estou nesse meio aí. Todos nós estamos nesse meio. Quando a palavra de Deus fala assim: vigiai e orai, é porque nós temos que vigiar, irmãos, temos que orar. A falta de vigilância é que traz coisas erradas para as nossas vidas. A falta de vigilância é que nos leva a ter atitudes erradas às vezes com os nossos irmãos. A falta de vigilância nos leva às vezes a falar coisas erradas contra quem nós não devemos falar. A falta de vigilância nos faz contradizer a palavra de Deus, nos faz errar contra o Senhor. A falta de vigilância às vezes está tirando de nós o que não pode ser tirado, que às vezes é a nossa santificação, que às vezes a nossa vida com Deus está nos levando para caminho errado. A falta de vigilância, ela traz na vida do crente muitas coisas erradas: o pecado de prostituição, de adultério, de contaminações, de soberba, de lascívia, de luxúria. Tudo isso é vindo ao coração do ser humano se ele não vigiar. E se essas coisas entram na vida do ser humano, são sementes que Satanás está plantando no meio da igreja. Eu estive reparando, irmãos, uma coisa que mais traz arrogância. Eu falo arrogância, porque tem pessoas que não podem ter condições financeiras boas. Ele vira uma pessoa arrogante, porque ele acha que porque tem, ele é o melhor. São pessoas que andam, não, eu tenho porque eu sou melhor, eu consegui ter, é meu,
E eu sou eu e o outro não é ninguém, porque não tem condições, porque não tem capacidade. Ele acha que ele é e o que pode fazer. Isso é tudo misericórdia de Deus, mas Deus que dá conforme Ele quer. Se Deus não quiser que você não tenha nada, você não tenha nada. Se Deus quiser fazer o rico virar pobre da noite para o dia, ele vira pobre da noite para o dia. Mas Deus sabe o que cada um de nós pode suportar. E há muitas pessoas que não podem suportar. Ele não pode ter benefícios maiores, porque ele se subjuga em cima daquilo que ele tem. Eu lembro de uma vez que nós estávamos indo ao monte, foi aqui mesmo perto, que estava um tempo chuvoso. E eu estava com o meu carro com alguns irmãos, e chegou na hora de entrar no carro, porque estava chovendo, meu irmão estava com o pé meio sujo de barro. Ele olhou e falou: e agora, pastor, como é que eu faço? Eu falei: o que, irmão? Ele falou: meu pé está sujo de barro, vai sujar seu carro. Eu falei: vai, não existe água para lavar, em nome de Jesus, entra aí. Aleluia. Né? Porque nós não podemos colocar o nosso coração em matéria. Eu vi um pastor pregando uma coisa, e é verdade. Eu nunca coloquei meu coração nessas coisas, irmão. Não coloco. Se Deus dá, é porque é misericórdia e graça dele, porque Ele sabe do que é meu. Aleluia! Não esqueça de cabeça essas coisas. Aí eu estava vendo o pastor falando, falei: irmãos, pessoas têm mais valor que coisas. Pessoas têm muito mais valor que matéria. E tem muita gente que subjuga. Ele valoriza mais a matéria do que pessoas. Valoriza mais o que ele tem do que as armas que são de Jesus. Então nós vemos que aqui o inimigo semeia luxúria, né? Ele semeia espírito de grandeza, de arrogância, né? As pessoas que nós vemos que tem gente, irmãos, que pega uma condição melhor, ele já começa a pisar no que ele não tem. Fulano não tem nada, por quê? Porque ele é um preguiçoso, porque ele não sei o quê. Não, nós temos que porque dá para ele não pode ter. Se ele tiver, desvia. Né? Então, nós temos que ter às vezes uma condição melhor para ajudar quem precisa. E a Bíblia diz: mais excelente coisa é dar do que receber. Eu fico tão feliz quando eu posso ajudar alguém, posso fazer alguma coisa por alguém, a pessoa fica contente, eu fico mais contente ainda. Estou feliz porque fulano ficou feliz. E se eu fiquei feliz, fulano ficou feliz, Jesus está mais contente ainda. Então nós temos que nos subjugar diante do Senhor e dizer: tudo é dele, eu não tenho nada. Por isso que Jó falava: eu tinha, ele tirou. Era dele, tudo é para ele, né? E quando ele quiser, ele devolve. Se ele não quiser, também não devolve, não tem problema, não eu vim, não eu volto, né? E neste mundo ninguém leva nada, irmãos. Eu estava no velório que teve uma série de mortes na nossa família, né? Misericórdia. Eu estava falando, a minha esposa está falando: não quero mais no velório, mas não chega, né? Morre o pai, morre a mãe, morre a irmã, agora morre o cunhado. Aí a minha esposa perdeu o irmão dela esses dias, irmão de sangue, nem enterrou essa semana. Ela falou: eu não aguento mais velório, não vou não. Estava tendo uma situação, né? Ela falou: não, eu não aguento mais chorar, não aguento mais ver choro, não aguento mais tristeza, né? De tanto velório que se passou. Mas o que é isso excelente, irmãos? Porque a gente vê que lá no velório, ou lá no enterro, fica olhando e fala: ali é o fim de todas as coisas. Quando estava no meu cunhado descendo, que tinha muita amizade eu e ele, né? No caso que eu frequentava muito, tinha ele como um amigo mesmo. E quando eu vi ele sendo sepultado, jogando terra em cima dele, eu falei: Jesus, que fim de todas as coisas que a gente tem. O ser humano briga tanto porque é posição, porque não ganha mais, porque não tem mais dinheiro, que não sei o quê. O fim do miserável é aqui, ó, cheio de terra, e vai apodrecer, vai virar uma carniça. Não tem nada e não leva nada, porque nesse mundo ninguém tem nada, irmãos. Aí eu tenho uma casa, para de pagar o imposto da casa de você ver só para que todo mundo te toma. Ah, mas eu tenho um carro, para de pagar o IPVA, para de pagar o imposto para você ver se a polícia não prende seu carro, não leva para o pai. Então não tem nada, quem é que tem alguma coisa? Mas não tem nada. Na verdade, nós estamos vivendo aqui nesse mundo, parece que é tudo emprestado, irmãos. Não leva nada. Nem a roupa, quando você morre, quem vai escolher a sua roupa não é você mais. Você vai descer no caixão de acordo com quem quiser te vestir. Se você não quiser aquela roupa, azar é seu, vai com ela mesmo. Porque nem isso pode escolher. Aí eu conversando até com a minha irmã, eu falei para ela: olha, a gente vê as coisas, meu pai do céu, o ser humano é miserável. Ele não tem nada, ele pensa que tem poder para fazer as coisas. Ele não tem poder nem para dar um passo para a direita ou para a esquerda. Se não quiser, não vai dar o passo, vai morrer aqui. Tranca o ar dele mesmo, vai morrer. Nós não temos nada, não temos condições de nada. Deus é que nos dá tudo, nos dá condições, proporciona todas as coisas. Por isso que Jesus disse para Paulo: Paulo, em tudo dai graça. Glória a Deus. Tirou-me da cama de manhã para falar: graças a Deus, eu dormi, acordei, estou vivo. Já é um lucro, estou vivo. Né? Você possui, vai tomar até um copo d'água.
Um certo crente vai tomando um copinho de água e fala assim: Jesus, obrigado por esse copo, porque é da minha casa, o Senhor me deu, e essa água tão maravilhosa que eu bebi. Glória. O crente, que é servo de Deus, deveria fazer até um copinho d'água que ele vai beber, né? Esse tempo atrás nós estávamos meio apressados em casa para fazer as coisas, e nós chegamos na hora do almoço, quando nós fomos almoçar, o meu neto sentado na mesa, eu estava comendo a comida, ele ficou regalado para mim, e eu falei: o que foi, ô menino? Ele falou assim: ô vô, o senhor não vai orar para comer não? Eu falei: rapaz, é mesmo, já misericórdia, meu neto, dando bronca em mim. Toda vez que ele vai comer, dobra o joelhinho dele, faz a oração dele, ele fica assim orando: o senhor vai orar, vô? Cobra a gente, vai comer, ele ora, vai deitar, ele ora, de tarde, durante o dia, ele pega a Bíblia, tem horário do dia que ele vai fazer, ele fala assim: vou fazer meu devocional, vô. Todo dia eu faço. Glória a Deus. Todo dia ele vai, pega a Bíblia, um capítulo da Bíblia, e às vezes ele faz pergunta para a gente ainda, quando ele não entende, ele fala: mas por que isso, vô? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu fico olhando, irmãos. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, mas tarde não se desviará dele. Eu acho interessante como ele pegou um negócio de Bíblia na cabeça e de Evangelho, e o menino está terrível, corrige a gente. Eu fico nos olhos dele que está repreendendo a gente direto, irmão. E quantas pessoas não lembram, irmão? Quando vai almoçar também não ora. Eu falei: agora eu aprendi, filho, agora eu vou esquecer as correrias da vida, né? Acaba que esqueci. Misericórdia. A gente vai esquecendo de tanta coisa, né, para fazer, só não pode esquecer de orar para dormir, né? Tem crente que nem isso faz, né? Troca de roupa e pula na cama. Ai, Jesus, vou orar deitado. Ah, Senhor da glória. A Bíblia não manda dobrar o joelho, irmão? Manda ou não manda? A Bíblia diz: ô preguiçoso, vai orar deitado, né? Vai orar deitado. Não, Jesus falou: dobra o teu joelho, entra no teu quarto, tranca a porta e dobra o teu joelho e ora ao teu Pai em secreto. Glória a Deus. E às vezes, quando nós vamos dormir, deitar, né? Antes de orar, agradecer a Deus: Jesus, obrigado pelo dia, o Senhor esteve comigo, me abençoou, louvado seja Deus. Levantou, glória a Deus, deitei, dormi, acordei, como diz o salmista Davi, porque o Senhor esteve ao meu lado. O dia vai ser abençoado também. O crente às vezes esquece muita coisa, começa a acontecer no dia dele, na vida dele, porque ele se esqueceu de abençoar o dia que ele vai viver. Às vezes durante a noite o inimigo vai lá, tribula ele, ele sonha que está brincando com o diabo, porque ele esqueceu de abençoar o sono dele. Jesus, obrigado pelo dia, agora abençoa o meu sono, me revela as coisas, me leva nas asas do teu espírito, para ele deitar e ter paz. Aleluia. Porque se nós não vigiar, irmãos, o inimigo vai entrando devagarzinho. Ele entra no nosso sono à noite e ele entra no nosso dia a dia. Então nós temos que orar e abençoar o nosso dia e a nossa noite, para que tudo seja uma bênção na presença de Deus. Amém? E nós vemos que aqui o inimigo, ele semeia quando entra a falta de vigilância. O inimigo vem e semeia a discórdia, semeia a fofoca. Eu estava fazendo uma análise esse dia sobre isso. A pessoa que fala mal do seu próximo, irmãos, como Deus odeia esse tipo de atitude no ser humano. A pessoa que fica ofendendo o seu irmão pelas costas, falando mal do irmão pelas costas, tramando coisas contra o irmão pelas costas. Infelizmente, irmãos, tem crente que faz isso? Tem, pastor, tem crente que faz isso. Tem crente que fala né, da pessoa pelas costas, quando está na frente é uma bênção. Não, fulano é uma bênção, olha o meu amigo, virou as costas, fala: isso aí é sem vergonha, esse crente aí, só Deus tem a misericórdia dele que você que está falando, né? Porque não pode, irmãos, esse tipo de coisa são coisas que a Bíblia diz aqui que Deus abomina. Agora, nós vemos que existe uma semelhança. Tem muito crente dentro da igreja que você olha para ele e fala assim: esse crente, né? Ele é crente, mas muito parecido com um cristão verdadeiro. Crente até o diabo é. Por que crente? Porque ele conhece a Bíblia melhor do que nós, e quando fala de Jesus ele estremece. Ele sabe que Deus é tremendo, que Jesus é poderoso. Quando se fala de Jesus, ele está tremendo na base, né? Porque ele conhece, ele é crente, mas cristãos somos nós. Amém? Somos cristãos, somos trigo, e nós somos um bom alimento. O que é um bom alimento? É aquele crente que todo mundo tem prazer de estar perto dele. Glória a Deus. Eu sempre digo isso, irmão. Se você é um tipo de crente que as pessoas não têm prazer de estar com você, você tem que analisar a sua vida. Você não é um bom alimento. As pessoas
que tem Jesus na vida, ele tem os frutos do Espírito Santo, então as pessoas têm prazer de estar perto dele, porque primeiro, as palavras deles que vão sair de dentro do seu coração, vão entregar o que ele tem dentro do seu coração. A Bíblia fala que o coração, a boca fala que o coração está cheio. Então, se a pessoa tem palavras boas, o coração dele está cheio de coisas boas. Se a pessoa é uma pessoa irada, o coração dele está cheio de ira. Tem gente que ele não pode fazer uma coisa errada perto dele, que ele já fica irado com as coisas, né? Não, ele tem que ser uma pessoa que doutrina, ensina, ajuda as pessoas, tem aquela palavra mansa, né? Atribuir, irmãos. O crente que ele é trigo, ele é alimento. Glória a Deus. Chega na sua casa, as pessoas têm prazer. Olha, chegou fulano, graças a Deus, fulano chegou. Vamos conversar com ele, porque ele tem palavras boas. Agora tem crente que você olha de longe, ele está chegando e fala: Jesus, deixa eu sair daqui, porque lá vai frente. Aquele crente é problemático. Não que está falando mal, mas tem gente que é terrível, irmão. Já viu isso aí? Tem pessoa que você ficar com ele é complicado, né? A Bíblia diz que 2 moram de acordo, não pode andar junto, não consegue. Glória a Deus. O acordo é a palavra de Deus, mansidão do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que, se nós olharmos, irmão, para o crente, que ele é trigo, ele vai ter as dádivas do Espírito Santo no seu coração. Ele é um crente manso, é um crente que tem palavras boas, ele é um crente que tem domínio sobre o seu espírito. Não é aquela pessoa que é coisinha, já está irada, atravessada, afrontosa. Não, esse tipo de coisa não é de Deus. Essa semente não é trigo, irmãos. Isso é joio. Temos que tomar cuidado. O apóstolo Paulo mesmo falou para nós examinarmos a nós mesmos. Ele disse assim: examinai a vós mesmos, se é que já não estáis reprovados. Ele manda nos examinar. A pessoa sabe de si mesmo quando é o Espírito Santo que está te usando e quando é o inimigo. O inimigo usa o crente? Usa, irmão. Aquele entra no crente, usa o crente. Tem gente que fala assim: não fala que eu estou endemoniado, não. Já está falando, já está endemoniado falando, né? Quando ele fala assim: não está endemoniado, fala: sai Satanás, em nome de Jesus, já está endemoniado. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo não faz isso, não fala assim. Amém? Ele fala: não tem isso não, comigo só mais Jesus, né? Mas tem o Senhor que fala comigo, que me usa. Porque dentro do teu lugar falando palavras, entendeu? Não, Senhor, não fale isso. Isso nunca vai te acontecer. Ele está falando sim, mas o diabo está usando ele. Não é só na ira, não, irmão. Tem coisa que a pessoa fala, às vezes fala contrariando a palavra de Deus, e o diabo está usando ele. E Jesus olha para Pedro e fala: o quê? Para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os projetos de Deus. A pessoa tem que tomar muito cuidado, irmão, porque facilmente, se ele der lugar, o inimigo entra. E ele faz a discórdia, ele semeia coisas erradas, ele coloca pessoas umas contra as outras, mas o trigo jamais vai aceitar isso. O trigo sempre vai ter uma posição de se afastar, de recolher. Eu digo: eu não posso entrar nisso, porque isso aqui não é de Deus, Deus não está nesse negócio. Quando ele entra numa situação que está errada, ele já põe um pé e já tira o outro. Opa, não, aqui não posso entrar nisso, isso aqui. Isso não é coisa de Deus, é o inimigo que está semeando essas coisas aqui no meio. Eu tenho que me afastar daquelas coisas, porque em mim mora o Espírito Santo, e as minhas palavras são boas. Eu estou aqui sim para corrigir, irmãos. Amém? A Bíblia diz para nós exortarmos uns aos outros todos os dias, nos dias que se chama hoje. Mas o que é uma exortação? A Bíblia diz que aquele que exorta o teu próximo asperamente. O que é asperamente? Irmão Jorge, já falei para você: não faz isso, mas se você fizer isso, você vai para o inferno. Varão, cuidado, isso é perigoso, cuidado, isso aí pode te levar para o inferno. Existem situações. A Bíblia diz que aquele que repreende o teu próximo asperamente é a mesma coisa que catar um cão bravo pela orelha. Quer fazer um teste? Eu trago meu cachorro que se pega na orelha e deixa quietinho lá. Então, é assim que a Bíblia diz, irmão. Às vezes falta compreensão de nós que somos servos de Deus. Aleluia. Tem hora que a gente está entrando já naquela situação. Então, se você está em oração, está em vigilância, o Espírito Santo ele breca você naquela hora. Você vai, opa, não, isso aqui não.
falando, você está examinando. Não, Jesus não está nesse meio. Meu querido, não faz isso. Não faça aquilo. Irmão, não faça isso. Irmão, não fala aquilo. Não fale isso. Deus não está nesse negócio. Crente, ele tem que ter uma produção alimentar espiritual. Você tem que ser um alimento, tem que ser um trigo para plantar no coração do seu próximo coisas boas. Coisas boas. Não plante semente errada no campo de Deus, porque se o inimigo colocar na sua mão a semente, você aceitar, você vai plantá-la de novo em campo errado e vai criar problemas para o reino de Deus. Muitos problemas são criados hoje por causa disso, a falta de vigilância. Cuidado, que o trigo, ele é muito semelhante, ou seja, o joio é muito semelhante ao trigo. Agora, por que Jesus falou assim? Não arranca o joio. Porque se ele estiver muito colado na raiz do trigo, quando você puxar, a raiz do trigo sai junto. Você sabe o que é isso? Tem muita gente na igreja, que se você, às vezes a pessoa pode estar muito errada, mas se você expulsar ele da igreja, você leva a família inteira que está com ele. Pessoas que vão contrariar com aquela sua atitude. Arrancou fulano, eu também saio. Jesus disse: deixa ele crescer. E a gente fica indignado. Você não vê fulano fazendo aquelas coisas erradas? Vamos orar que Jesus vai trabalhar no coração. Glória a Deus. Eu tive uma lição com Jesus uma vez sobre isso. Por que Jesus deixa crescer junto? Uma vez, lá na cidade de Jandira, eu vi bem clara a voz de Deus falando comigo assim. Eu estava com um problema com os obreiros, e tem uns obreiros lá que se julgou, né? Os altos conhecedores da Bíblia Sagrada, e veio querer de frente comigo me afrontar. E eu breguei alguns daqueles obreiros e falei: não, aqui você não vai ensinar esse tipo de coisa, não, que é heresia. E eu vi que estava contrariando a palavra de Deus. Pessoas que começam a entrar na teologia aí, se cresce, acha que já é o Asper, né? E mesmo assim, irmão, Deus me repreendeu de madrugada. Deus falou comigo assim: meu servo, você erra tanto, eu tenho paciência com você. E por que você vê o teu irmão errando e você não tem paciência com ele? Se você continuar com falta de paciência com o teu próximo, eu vou perder a minha com você. Vamos se entender, né? Porque aí, irmão, quando a pessoa começa a prejudicar a obra, Deus entra no meio. Não é porque é pastor, não é porque é obreiro, que é presbítero, não. Se ele começar a prejudicar a obra, Jesus entra na frente dele. Peraí, isso aqui é o meu rebanho. Ah, vai estar errado, mas são minhas ovelhas. Quem vai acertar as contas com elas sou eu. Aleluia. O trigo não pode, o joio não pode se arrancar do meio do trigo. Quem arranca é Jesus. Jesus põe no coração dela, dizendo assim: não, você é muito bom para ficar aqui. Sai desse lugar, vai embora. E quando a pessoa vai embora, é porque foi Jesus quem tirou. Não é o homem. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá dentro da minha casa. Diz, é o Senhor, não é o pastor. Porque quando entra esse tipo de coisa, irmão, uma vez Deus me deu uma revelação com um obreiro, assim, tão estranho aqui. E eu vi o obreiro, não via coisa errada no obreiro. E eu tive uma revelação, vi um anjo entrando dentro da igreja. Ou melhor, isso foi uma outra revelação. Uma vez o pastor Mauro, no meu sonho, o pastor Mauro entrava na igreja e ele apontava com um obreiro no altar e falava: seu irmão, aquele irmão lá é impedimento da obra, ele está impedindo a sua obra de crescer. Eu falei: é mesmo, pastor? Ele falou: é. Acho que o Oswaldo até lembra disso que eu falei lá no Vila Brasileira uma vez, de um obreiro. O Oswaldo estava lá, foi testemunha disso. Lembrei agora que eu falei para ele. Quando eu falei: Oswaldo, não sei, eu tive uma revelação aí. Deus usou o pastor Mauro, apontou para esse irmão, falou que ele é impedimento da obra e que ele vai sair daqui, que Deus vai arrancar daí. E Deus me revelou isso. Eu achei estranho, né? E passou-se um tempo, eu contei com o Oswaldo até essa revelação. E passou uma semana depois, o obreiro me procurou e falou assim: nossa, secretária, pastor Toninho, sabe o que é, rapaz? Eu estou saindo daqui da igreja, nada aconteceu não tem nada pela igreja, mas estou saindo daqui, e Deus está me levando para outro lugar. Eu fiquei olhando para ele lembrando da revelação. Ele foi falando, Deus foi me enchendo de graça. Eu apontei para ele e falei assim: olha aqui, eu vou te dizer uma coisa para você. Ele falou: o quê? Eu falei: com a língua que você está defamando a obra de Deus e a minha vida, essa língua Deus vai arrancar de você. Deus só mandou falar isso para ele. Não, irmão, não tenho nada contra o irmão. Eu falei: eu contra você, quem está mandando dizer Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus é que sabe, né? Aí, irmão, ele começou a ir para uma outra igreja para trás da nossa.
mandou falar isso lá para ele. Falei, esse negócio não vai acabar bem, não. Não passou um tempo, depois, coisa de mês, deu um câncer nas cordas vocais dele. E Deus arrancou o que dele? A língua, porque ele não conseguiu falar mais. Perdeu a fala. Então as coisas de Deus, elas são tremendas. Nós temos que tomar cuidado, principalmente na área de altar. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque às vezes nós estamos falando mal da obra, mas não é da obra que nós estamos falando mal, é de Jesus. Quem fala mal da igreja, fala mal, é de Jesus Cristo. E às vezes quem fala mal do anjo da igreja, não está falando mal do anjo da igreja que é o pastor, está falando mal, é de Jesus Cristo. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque isso é perigoso, irmãos. A área espiritual é uma área complexa, e nós temos que ser trigo. Temos que ser trigo, nós temos que ter alimento. Temos que estar aqui, irmãos, para ser uma mão, para ajudar um ao outro. Amém? Temos que glorificar o nome do Senhor debaixo da palavra, debaixo da graça, da unção de Deus, e andarmos conforme a Bíblia Sagrada. E temos uma situação de vigilância da nossa parte. Mas pastor, isso cabe só da igreja para o altar? Não, cabe do altar para a igreja também. Você vê por aí, o obreiro falando mal de irmãos da igreja, repreende ele, irmão. Pode não. Não é porque está no altar, acha que é o santão que pode falar mal da vida de todo mundo, não. Aqui nós temos que ter a graça de Jesus e sermos o trigo. E temos um conteúdo verdadeiro, não mostrarmos que temos, e quando se aperta o trigo, pensando que é trigo e é joio, só tem palha, não tem semente, ou seja, não tem conteúdo. Então o crente, quando ele é apertado, ele tem que ter conteúdo. Amém? Amém. Tem pessoas que passam uma luta, irmão, já pronto, já desaba, né? Já se desmancha, e não é assim que funciona. Nós temos que ter dentro de nós o conteúdo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a verdadeiros. Amém? Sermos servos do Senhor Jesus Cristo e sermos uma bênção um para o outro. E não fazer acepção de ninguém, irmão. Tem pessoas que fazem acepção, esse é de um jeito que não é aquele de outro. Não, nós temos que ser de uma forma só com todo mundo. Amém? E o Senhor Jesus vai sendo glorificado. Nós vamos